Livro de 1 Reis, capítulo 7, versículo 21. 20 a 21. Aleluia. Para quem não consegue achar 1 Reis, é antes de 2 Reis. Amém, irmãos? Facilitei sua vida, né? Se achar 2 Reis, volta na primeira que tá certo. Tá fácil agora, né? Glória a Deus. Esse dia chuvoso, tá bom para fazer um pé de galinha, né? Olha, o pastor Sebastião é parceiro meu nesse negócio, viu, irmão? Nós vamos estar com uns tralalá de anos lá para frente, se Jesus não voltar ainda, vamos estar com uns rostinhos tudo bebê Johnson, você vai estar com essas carinhas meio de ameixinha, né? O pé de galinha tem milagre, viu? Se você não quiser comer ele, compra o mistério na farmácia, então. Amém? Quantos acharam, diga glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 7, verso de número 20, diz assim: Nos capitéis das colunas, acima da parte que tinha formato de taça, perto do conjunto das correntes, havia 200 romãs enfileiradas ao redor. Verso 21. E ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo. E deu o nome de Jaquim à coluna do sul e de Boaz à coluna do norte. E os capitéis no alto tinham a forma de lírios. E assim completou-se o trabalho das colunas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia também no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6. E versículo de número 19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Se você não achar, a regra é a mesma. Achou 2 Coríntios, volta a 1 Coríntios. É igual o rei, está facinho, né, irmão? Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, diz assim: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Olha que interessante, Deus fala: você não é de você mesmo. Você pode repetir nessa manhã e falar assim: eu não sou de mim, mas sou do Senhor. Glória a Deus por isso, né, irmão? A gente até fala que a gente é propriedade exclusiva de Deus. E você já viu Deus deixar algo que aconteça com a sua propriedade? Quem tem carro aqui? Deixa eu ver. Nem que seja aquele poisésinho, né? Aquele Fiat 147. Você tem carro, irmão, amém? Você tem zelo pelo teu carro, sim ou não? Tem gente que tem mais zelo no carro do que para a esposa. Misericórdia, irmão, não faça isso, hein? O cara troca os 4 pneus novos do carro, mas não dá um bombom para a esposa. Não faça isso, varão. A maior prioridade na sua vida é a sua família, a sua mulher. Amém? Mas você não tem aquele zelo pelo teu carro? Sim ou não? Quando alguém chegar perto e falar assim: eu vou tacar uma pedra no seu carro, o que você vai fazer? Opa, no meu carro não. Você não vai encostar nele porque eu cuido dele, é meu carro, é prioridade minha. A gente não é diferente, a gente é prioridade de Deus, amém? Quando o inimigo olha e fala assim: eu vou atingir ele, o Senhor fala: nele você não vai tocar, porque ele é minha prioridade. Ele é minha propriedade, você não toca nele. Você pode adorar a Deus por isso, irmão? Você é propriedade do Eterno, aleluia. Vamos continuar o versículo. Vocês foram comprados por um alto preço. A irmã recebeu aqui, vou falar de novo. Vocês foram comprados por um alto preço. Glória a Deus. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo, exaltando, que nem os nossos irmãos aqui do louvor eu vejo, quando canto o hino. Quando eu vi o Jorge no baixo tocando lá o hino, eu falei: rapaz, parece que tem até um anjo ali ajudando ele na unção ali, ó. Desceu um manto ali, né, irmão Jorge? Aleluia! Mas a gente precisa glorificar a Deus no nosso próprio corpo. Por isso que às vezes alguns jovens perguntam:
Perguntaram uma vez para mim, né, pastor Jean? Devem ter perguntado isso para o pastor também. Por que eu não posso tatuar meu corpo, pastor? Aí eu pergunto, a tatuagem vai glorificar a Deus? E agora? Eu acho que não. Se não vai glorificar a Deus, então não tatua. O corpo é seu ou é do Senhor? O corpo é do Senhor. Falar, o Senhor quer que você coloque a tatuagem? Ora a Deus, se Deus vai responder? Não vai. Então, se Deus não vai responder, irmão, o corpo não é seu, respeita o Senhor e glorifica Ele. Amém? É interessante isso, né? A roupa que nós vestimos, a gente precisa olhar e dizer assim, essa roupa glorifica a Deus? Aleluia, hein? Pastor, o senhor está pegando pesado de manhã. Não, irmão, a gente tem que ser realista. Porque a Bíblia diz que nós fomos comprados por um alto preço. E a nossa vida, a nossa conduta, nossas ações, elas precisam glorificar a Deus em todo tempo e em todo momento. Tem hora que a gente perde um pouquinho a bênção, irmão, por alguma coisa, pode ser, mas a gente não pode viver uma vida sem estar debaixo da direção de Deus. A nossa vida tem que estar na direção do Senhor. Amém? Se errou, a Bíblia diz, se caiu, levanta e vamos seguir o caminho, porque o Senhor é contigo. Amém? É interessante quando nós lemos esse texto de 1 Reis, no capítulo 7, a gente olha aí uma promessa de Deus se cumprindo na vida de Salomão, filho de Davi. Quando Deus faz uma promessa para Davi, Deus cuida de Davi em todo o tempo. Se a gente olhar a história do rei Davi, foi uma história difícil, uma história de perseguição. Ele foi perseguido todo o tempo, foi humilhado, perseguido até mesmo pelo seu filho, mas todavia ele nunca acabou se esquecendo que Deus estava no controle de toda a situação. Davi foi perseguido por muitos dos seus inimigos, mas todavia sempre o Senhor foi com ele, lhe dando vitória. Por mais que ele passou por tribulações, em meio a essas tribulações o Senhor o exaltou de sobremaneira e continuou honrando a vida deste homem de Deus, que hoje é conhecido e muito citado entre muitos dos seus filhos e até mesmo do povo judeu. Amém? É interessante que quando Davi está na velhice e ele acaba levantando o rei para suceder o seu trono, Davi escolhe Salomão. E quando escolhe Salomão, Salomão acaba tomando a frente do trono numa direção de Deus. E o Senhor deixa claro para Davi que aquele sonho de construir o templo, aonde seria o local da habitação do Senhor, o local onde Deus estaria manifestando a sua glória ali no meio do povo, isso aconteceria na vida do seu sucessor, que é Salomão. E assim Salomão, ele toma essa promessa e age ao favor dela. Salomão recebe a promessa do seu pai para a sua vida e põe em prática. E essa promessa de pôr em prática, ele começa a construção de um templo. Eu quero que você entenda uma coisa antes da gente dar sequência aqui. A promessa do Pai está sobre a tua vida. Tome posse dela e comece a trabalhar ao favor do Senhor, porque Ele te honrará. Essa construção do templo, conhecido como Templo de Salomão, foi uma construção que ela levou muito tempo, mas porém durante esses anos que ela foi feita, o Senhor estava cuidando e trabalhando ao favor desse projeto todo o tempo. Eu quero que você entenda que o Senhor está trabalhando a favor do projeto da tua vida também em todo o tempo. Aleluia! E quando ele começa a construir, no capítulo 7 de 1 Reis, que ele está finalizando a construção deste templo, a Bíblia fala que ele constrói 2 colunas principais de entrada do pórtico do templo, da entrada do templo. E ele coloca o nome dessas colunas de Boaz e Jaquim. As colunas que foram feitas, ela tinha os materiais específicos para se fazer. Uma das coisas que era usado muito na coluna para se fazer na época era a pedra ou a rocha. Outra matéria-prima que era usada para se fazer a coluna era a madeira. Outra matéria-prima que era usada também para se fazer colunas era a própria argila ou barro. E cada uma dessas matérias-primas tem um significado, se formos analisar. Porque a Bíblia diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6,
Quem está entendendo, diga glória a Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, a Bíblia fala que nós fomos escolhidos pelo Senhor. E escolhidos por Deus para se tornarmos o santuário do Espírito Santo. Olha que responsabilidade que o Senhor colocou sobre nós. E nós glorificamos a Deus por isso, porque é tão tremendo saber que o Senhor, Ele habita em nós. Saber que a glória de Deus se manifesta em nós. A gente sendo humano, mero pecadores, o Senhor com sua graça vem e Ele nos enche de poder e glória, de unção, de renovo, aleluia, e o Senhor nos escolheu como templo. E quando nós olhamos a coluna, é interessante que a coluna ela tem uma representação na vida do cristão. O Senhor te levantou para ser coluna nesse período que nós estamos vivendo. Você pode dizer amém por isso? O Senhor te escolheu para ser coluna no seu trabalho, na sua escola, na sua empresa ou aonde você estiver. É interessante que as matérias-primas que eu estava falando da coluna, era usada a rocha, o barro, a madeira, se usava também metais preciosos, como o bronze, a prata, o ouro, e essas colunas elas eram revestidas de bronze também. Havia em cima do topo da coluna um trabalho feito de lírio. Quem já viu essa flor lírio? Até a Bíblia compara Cristo como o lírio dos vales, amém? E era feito todo um trabalho com bronze, e era colocado sobre a coluna. É interessante que eu imagino que quando as pessoas vinham em direção ao templo para adorar ao Senhor, eu imagino o sol, pastor Wellington, batendo sobre aquele lírio de bronze polido. Imagina, pastor, como que era aquele sol iluminando aquelas colunas e dando ali para o povo uma sensação como se tivesse fogo sobre aquela coluna, mas é o sol batendo sobre o bronze polido. Eu quero que você entenda que a tua vida é uma coluna diante do Senhor, amém? Você foi escolhido por Deus para ser coluna, e sobre a tua cabeça está o lírio dos vales. Por quê? Porque o Senhor está sobre nós, é Ele quem reina sobre nós. E toda vez quando nós nos colocamos e posicionamos a nossa vida como coluna, a glória de Deus se manifesta sobre nós, como aquele bronze estando brilhando com a luz do sol. Irmãos, o sol representa Deus na nossa vida, que faz com que a glória dele se manifeste sobre você nesta manhã, e você saia daqui cheio do poder e da glória de Deus sobre a tua vida. Você é escolhido como coluna do Senhor. Você pode dizer amém por isso? Se formos falar um pouco de coluna, esse aqui foi até um tema que o Senhor me direcionou para trazer no culto dos homens, um dia que eu fui convidado pelo pastor Wellington para ministrar. E aí eu estava conversando com o nosso pai e ele falou assim: filho, ore a Deus para ver se o Senhor tem direção nesse propósito. Eu falei amém, eu orei, o Senhor confirmou. Eu falei, vamos falar porque é interessante a gente aprender sobre a coluna. Meus irmãos, se formos falar da coluna na Bíblia, a coluna ela tem vários sentidos na palavra de Deus. É interessante que eu anotei alguns aqui. No livro de Provérbios, capítulo 9, verso de número 1, diz que a casa da sabedoria, ela está erguida sobre 7 colunas. A Bíblia diz em Provérbio que a casa da sabedoria, ela foi erguida ou erigida por 7 colunas. Isto quer dizer que se eu sou coluna do Senhor nesta geração, a minha vida tem que ser uma vida debaixo de sabedoria, debaixo de direcionamento de Deus. Tem muitas pessoas que acabam sofrendo consequências por decisões erradas, porque não seguem a direção que vem através do Senhor. A palavra de Deus, ela serve para nós como um rumo para a nossa vida, para nos direcionar aquilo que nós devemos fazer e como devemos prosseguir. Para você ter uma ideia, no meu trabalho, aonde eu trabalho, toda vez que tem uma reunião, toda vez que eu vou fazer algo diferente com o meu superior, eu oro a Deus e digo: Senhor, o Senhor tem o poder e toda a sabedoria há em Ti.
Eu não sou nada se não for o Senhor. Então eu peço que o Senhor me capacite com sabedoria e me dê direção para que eu possa fazer algo para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Eu tenho debaixo da minha direção 9 executivos de venda. E dentro desses 9 executivos de venda, é fácil lidar com pessoas, irmãos? Não é fácil. Para quem tem loja, para quem tem comércio, para quem está numa gestão como superior, você sabe que não é fácil você direcionar alguém, porque o ser humano ele tem seus altos e baixos. Mas quando o Senhor te dá sabedoria, o Senhor ele te direciona a falar certo, da forma correta, a direcionar o caminho certo para que tudo vá bem e o nome dele seja glorificado diante daquilo que você vem fazendo ou praticando. Por isso que é importante nós, que somos coluna de Deus nesse tempo de agora, pedimos ao Senhor, Senhor, me dê sabedoria. Diga para Deus, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria. Diga assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me instrua, que o Senhor me dê direção, discernimento, para que eu possa fazer tudo para glorificar o nome do Senhor. Pastor, eu não sei como administrar o meu negócio. Peça a Deus sabedoria que Ele vai te dar. Pastor, eu não sei como seguir aquela situação dentro da minha casa, no meu casamento. Peça a Deus sabedoria que Ele vai te instruir a fazer algo bom, que vai dar certo. Você precisa entender que a tua vida é coluna do Senhor e o Senhor te instituiu para uma casa de sabedoria. Amém, meus irmãos? E a coluna, ela serve para erguer. A casa de sabedoria, ela foi erguida por 7 colunas. O número 7 significa perfeição, obra acabada. Você precisa entender que a sua vida, ela é construída sobre um direcionamento do Senhor. Se nós formos lidar com alguma coisa que seja da nossa mente, se a gente levar diante do nosso conhecimento, pode ser que dê certo, mas também tem muita chance de dar errado. Mas quando a gente coloca na mão de Deus, fala, Senhor, eu preciso que o Senhor me instrua, eu preciso que o Senhor me capacite, me direcione, o Senhor vai mostrar para você o melhor caminho. Amém, queridos? A mão do Senhor está sobre a tua vida, creia nisso. A graça do Senhor está sobre você. E o Senhor vai te dar direção. Talvez você entrou aqui nessa manhã falando, Senhor, tem coisas da minha vida que eu estou sem direção, não sei qual caminho tomar. Eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor vai lhe dar direções para decisões que você precisa tomar, para áreas da sua vida que você precisa tomar uma decisão que fará toda a diferença para você nesse ano. O Senhor vai te dar sabedoria. Esta igreja é uma igreja consolidada na palavra, e o Senhor vai te dar sabedoria em nome de Jesus. Amém? A Bíblia fala também no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 9, que quando Israel sai com grande fazenda, você sabe o que significa grande fazenda? Ele sai com tudo, tudo que eles trabalharam durante mais de 400 anos como escravo do Egito. Existia uma lei no Egito, olha que interessante, que quando o primogênito da casa morria, o escravo ele tinha o direito de ir embora. Isso é uma lei no Egito, entenda bem. Uma lei no Egito é que quando o primogênito da casa daquele senhor morria, o escravo que estava sob a direção dele tinha o direito de ir embora e pegar tudo que ele tinha também de direito. Quando Deus envia o anjo da morte para matar os primogênitos no Egito, Deus já estava planejando um plano de ação, Deus já estava fazendo um plano de ação para que o povo tivesse a liberdade de sair e levar aquilo que era de direito dele. Olha que interessante isso. Então Deus usa uma lei do homem para poder trazer a vitória para o seu povo. Deus usa as coisas desse mundo para honrar aqueles que são deles. Aleluia, teve 3 irmãos que recebeu, eu vou repetir de novo. Deus usa as coisas desse mundo para honrar a tua vida, a tua casa, a tua família.
E quando o povo sai, eles saem em grande fazenda, eles levam tudo aquilo que tinha direito. A Bíblia diz que quando o povo se depara com o mar, porque imagina a cena, à direita do povo havia montanha, à esquerda montanha, atrás vinha o exército de Faraó querendo destruir o povo, e na frente um grande mar. E qual foi a reação diante da adversidade do povo? Qual foi a reação? Deus está conosco, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos separou. Essa é a direção que o povo teve diante do mar? O povo foi direto no líder e falou assim para ele: ei Moisés, você está tocando teclado aí, né Moisés? Está bem sossegadão, né? Eu vou falar um negócio para você, viu? O exército vai vir matar a gente, está todo mundo desesperado aqui, o povo não sabe o que faz. Sabe qual foi a atitude de Moisés, irmãos? Moisés se juntou com o povo para reclamar? Não, irmão, Deus constituiu Moisés para ser coluna naquele povo. Ele não entrou no meio de rodinha para falar, deixar de falar, ou juntar para tacar mais fogo na fogueira, como diz aí, tacar mais lenha na fogueira, né? Ele não fez isso. Qual foi a atitude de Moisés? Ele buscou o Senhor. Diante da adversidade, quando você busca a Deus, Deus ele entra com providência na tua vida. Aí o que o Senhor falou? O Senhor disse assim: Moisés, diga ao povo, não temais, estais quieto e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que antes viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Deus falou assim: eu vou derrotar esse seu inimigo, mas diga ao povo que eu estou pelejando por eles e que é para eles ficarem em silêncio. Porque tem hora que o falar nosso não vai favorecer em nada. Às vezes o silêncio, ele é muito mais agradável ao Senhor do que o falar. Porque o povo estava falando, vou morrer, eu devia ter ficado lá no Egito mesmo, porque lá a gente era escravo, mas tinha o que comer, estava bem. Aí o Senhor falou assim para eles: ei, diga o povo que é para eles ficar quieto aí. Eu vou dar vitória nesse lugar, eu estou pelejando por eles. Ei, o Senhor manda te dizer nesta manhã: eu estou pelejando por você, fica tranquilo, acalma o teu coração. E aí qual foi a direção de Deus para Moisés? Para que ele venha tocar, estender ou pôr o cajado sobre o mar. Depende qual é a tua visão. Mas quando ele se posicionou com a vara na mão, com o cajado, o Senhor já veio do outro lado abrindo o mar. Antes de Moisés erguer o cajado, o Senhor já estava abrindo o mar. Antes de qualquer ação tua, o Senhor já está trabalhando ao teu favor. Você não está entendendo? Eu vou falar de novo. Antes de qualquer situação na tua vida, o Senhor já está trabalhando ao teu favor. Ele já está abrindo esse mar de adversidades na tua vida. E você vai passar em terra seca e vai cantar e agradar o Senhor, dizendo: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Aleluia! Toda a glória seja dada ao Senhor. Uma salva de palmas para Jesus. Meus irmãos, e quando o povo passou o grande mar, a Bíblia diz que no mesmo mar que se abriu, que o exército de Faraó entrou, Deus fechou e exterminou aquele exército. Só que o povo estava num local deserto. O povo estava num lugar difícil. Talvez você fale assim: pastor Daniel, o deserto não é fácil. E eu vou dizer para você, não é fácil mesmo. Viver um momento de adversidade não é fácil para ninguém, irmãos. Como o pastor Wellington falou aqui, todo mundo passa por prova, passa mesmo. A gente é perseguido de qualquer forma. Às vezes você está bem com tua casa, você tem dinheiro, está comendo bem, tem mistura na geladeira, mas você vai no emprego, Deus levanta, Deus não, quer dizer, o inimigo levanta, o enviado aí faz o enviado de Satanás tirar a tua paz lá dentro do teu trabalho. Às vezes você está ali no seu negócio, vem uma pessoa ali comprar uma coisa e tira a sua paz ali também. Sempre tem alguma coisa que o diabo quer tentar te jogar para baixo. Mas que bom que você é coluna de Deus, porque o Senhor te coloca para cima. Amém? E é interessante que quando o povo estava num lugar deserto, você sabe que o deserto,
ele chega à sensação térmica de mais de 50 graus, o deserto. E Deus, com seu amor, com seu carinho, com seu zelo, no capítulo 33 de Êxodo, ele fala assim que Deus levanta uma coluna de fumaça, uma nuvem, para que o povo tivesse aquela sensação de paz no deserto. E à noite, quando chegava a noite, pastor Sebastião, Deus levantava uma coluna de fogo. Aquela coluna de fogo, ela servia como uma direção para o povo, porque ela iluminava o caminho deles para que eles não parassem na caminhada. Se tivesse algum inseto peçonhento, o que fosse, lá na coluna de fogo, pastor Jean, eles não chegavam perto do povo, porque fogo não combina com animal peçonhento, está entendendo, irmão? Eu quero que você entenda uma coisa, que o Senhor, Ele está levantando uma coluna de fogo diante de você. O teu inimigo não tem poder e autoridade para chegar e tocar na tua vida e no teu negócio. Receba isso em nome de Jesus. Esta coluna de fogo, ela vai vir como direcionamento para a tua vida, porque nós estamos voltados na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus está lhe dando direção para o caminho, e quando Deus levantava a coluna de fogo, era para que o povo não parasse na caminhada. Deus está dizendo nesta manhã para você: você não vai parar nesta caminhada, você não vai retroceder, você vai seguir firme. Deus te ajudará neste deserto da vida, Deus te dará vitória diante desta adversidade. O Senhor é o teu Deus, Ele é contigo, Ele te capacita, Ele te restaura, Ele te levanta, Ele te enche. Xarabacandarabassuia mandaraia. Quem está entendendo, levante a mão e adore a Ele. Deus está nessa manhã te dando autoridade e poder para vencer. Oh, xerebecarabassura mandarabaxarabacandará. A coluna de nuvem serve como orientação e o cuidado de Deus para com a tua vida. Olha para você mesmo e diga assim: o Senhor cuida de mim. Fala contigo: o Senhor cuida de mim. Deus cuida de você, irmão. Deus cuida da tua casa. Pastor, eu estou desesperado, não sei o que fazer. Fica tranquilo, Deus já está cuidando. Eu vim nessa manhã como profeta de Deus para declarar na tua vida: Deus está cuidando. Quem está entendendo, adore a Ele. Deus está cuidando de tudo. Por mais que tudo esteja dando errado, Deus, Ele faz dar certo, porque a última palavra é dEle. A última palavra é do Senhor para a tua vida. A última palavra é do Senhor para a tua casa e para a tua família. Você está entendendo o que Deus está falando? Você foi escolhido para ser coluna do Senhor. A Bíblia diz no livro de Cantares, no capítulo 5, verso de número 15, fala que os membros inferiores, eles são como duas colunas. E é interessante que, onde eu fui dar um trato no cabelo, né, lá no Aragão, eu vou fazer uma propaganda para ele aqui. Ele até falou que não sabia se ia dar certo, porque ele está no culto hoje. E aí ele contou para mim que, por ter passado pela questão do Covid, ele foi descer a escada, eu acho que é a escada do altar, se eu não me engano, que ele estava com o teclado, ele sentiu que as pernas dele travavam. E ele não conseguia. Ele falou: pastor, se eu fosse dar um passo à frente, pode ser que eu caía. Ele falou: mas eu fui descendo de ladinho assim, dando um jeitinho, mas eu consegui. Eu falei: olha que interessante, as pernas faz com que você chegue a algum lugar. Não é verdade? E quando a gente fala da perna, a perna, ela representa para nós a sua estrutura para se pôr de pé. Você precisa entender que a sua vida,
tem que estar firmada. E tem muita gente hoje que não está conseguindo se colocar de pé, porque as pernas não conseguem colocar esta pessoa para seguir o caminho. A Bíblia diz no livro de João que quando os discípulos do Senhor foram orar, eles encontraram um homem que estava coxo, à beira do caminho, no templo com a porta chamada Formosa. E os discípulos do Senhor, quando chegaram, aquele homem pediu uma esmola. Por quê? Porque a perna dele era atrofiada. Desde nascença, ele tinha a perna atrofiada. E era colocado à beira do caminho, diante da porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola. É interessante que, se a Bíblia fala que todo dia ele era colocado ali, alguém levava ele ali e colocava ele naquele lugar, amém? A gente tem que começar a imaginar um pouco o cenário. Irmão, se você faz leitura da Bíblia, não lê a Bíblia só por ler. Lê a Bíblia e entenda o que você está lendo. Nem que você demore para ler a Bíblia 5 anos, uma única vez, mas leia e entenda o texto que você está lendo. Tente entender o cenário, entenda a riqueza que ela nos ensina. Porque só ler por ler, você não vai conseguir trazer para a tua vida, às vezes, detalhes que o Senhor quer falar contigo diante dessa leitura. Está entendendo? Amém? E quando eu li esse texto, a Bíblia fala que aquele homem era colocado à beira do caminho. Então, todo dia, tinha alguém que colocava aquele homem lá. Ele vivia na dependência de alguém para levar ele para mendigar. E aí, uma vez, quando o Senhor me deu direção nesta palavra, eu falei assim comigo mesmo. Falei, será que a minha vida está vivendo a dependência de alguém? Será que eu estou dependendo de alguém para fazer algo? Será que a minha vida vive na dependência da oração dos meus irmãos? Será que eu mesmo não posso pegar e orar ao Senhor? Será que eu vivo na dependência de pessoas para me ajudar? Será que eu esqueci que Deus está no controle de todas as coisas e Ele pode me honrar? Tem gente que vive na dependência e não consegue sair da dependência de alguém lhe ajudar. Eu lembro uma vez um irmão que frequentava a igreja onde nós pastoreávamos, e esse irmão chegou com a família. Ah, pastor, porque eu estou passando uma prova dentro de casa, estou precisando de ajuda. Eu falei, maravilha. Fizemos uma cesta, compramos lá, levamos na casa do irmão para abençoar ele. E aí eu falei assim para o irmão, eu estou vendo um emprego para você. Eu vou conseguir uma vaga de emprego para você em tal lugar. E aquele irmão falou assim para mim, ah, pastor, então, é que eu não estou podendo trabalhar agora, porque eu estou esperando um resultado lá do INSS, como é que vai ficar? Eu falei, INSS? Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou assim, não, porque eu sinto umas dor na coluna aqui, e eu não consigo trabalhar. Eu falei, irmão, mas eu vejo você indo para a igreja, indo para todo lado. Eu falei, como é que... Ele falou, não, mas eu estou esperando no Senhor. Eu falei, tá bom, espera aí no Senhor. Aí no outro mês ele falou, ô pastor, e aquela cesta lá? Eu falei, irmão, espera no Senhor. Ele nunca mais voltou na igreja. Ei, o pastor é bravo, hein? Não, irmão, não sou bravo. Eu falei, o camarada não quer trabalhar. Aí custa a mulher ter que ficar pedindo ajuda. É duro isso daí, né? A gente precisa se posicionar para Deus operar milagre. A gente precisa criar meios para poder trabalhar e alcançar os nossos objetivos. Uma vez eu conversei com um amigo, e ele falou para mim que não conseguia arrumar emprego, que estava muito difícil. Eu falei para ele, rapaz, eu tenho lá em casa umas forminhas de fazer trufa, né, amor? Umas forminhas de fazer trufa, ovo de Páscoa. Fala o seguinte, eu vou arrumar essa forminha para vocês. A gente vê um vídeo no YouTube, você começa a fazer trufa, põe Eu até ofereci comprar para ele aquele isoporzinho, né? Falei, põe no isopor, se precisar eu compro o chocolate, nós dá um jeito, para você começar. E sai vender trufa na porta das casas. Falei, começa. Eu falei, o teu passo, a tua iniciativa, Deus vai te honrar.
Falei, pode ser que você se torne um grande empresário e fique vendendo trufa aí, fazendo coisa diferente, e não vai precisar nem ser empregado, você vai ser patrão. Fiz um cálculo com ele, ele ia tirar mais ou menos aí uns R$1.000 de salário, pastor. Uns R$1.000 de salário, para vender um X de trufa por dia. Eu falei, você consegue vender? Aí no outro dia, quando eu liguei para ele, eu falei, e aí, vamos lá? Ele, então, pai, não vai dar, porque, olha, eu preciso fazer um negócio, não sei o que lá. Eu falei, ô irmão, você não quer sair na rua vender uma trufa para sustentar a tua casa, rapaz? Ah, pastor, esse negócio não é para mim, não. Falei, fechou, varão. Deus te honre. É duro, irmão, tem pessoas que não querem ser ajudadas. É ou não é? E não adianta você insistir com aquele que não quer ajuda. O que a gente tem que fazer é orar e falar, Senhor, está nas suas mãos. Eu peço que o Senhor direcione essa pessoa. Mas tem gente que tem essa dificuldade, não é mesmo? Tem pessoas que não querem ser ajudadas. E aquele homem lá, voltando ao texto, aquele homem, ele vivia na dependência. Ele estava à beira do caminho. E a Bíblia diz que quando os servos do Senhor chegaram ali, ele disse assim, me dá uma esmola. E eles, fitando olhos nele, disse assim, olha aqui para nós. E aquele homem levantou a cabeça. Quando aquele homem levantou a cabeça, isso representa que aquele homem estava de cabeça baixa. Olha como ele pedia esmola. E aí Pedro e João falou assim aqui para ele, olha aqui para mim. Quando ele levantou a cabeça, ele falou assim para eles, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho na minha vida, que também está na sua vida, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. A Bíblia diz que eles pegaram aquele homem pela mão e ele se colocou de pé. Quando ele se colocou de pé, eu imagino que a reação daquele homem seria correr para a casa dele, a família dele, para falar, ô gente, Deus me curou, Jesus me curou. Qual foi a reação dele? Qual foi a primeira atitude dele? Ele falou, hoje chegou a minha vez, eu vou entrar dentro desse templo e vou agradecer a Deus. A Bíblia diz que ele entrou dentro do templo agradecendo a Deus, adorando, louvando o Senhor, pulando, exaltando. E aí o povo olhou e falou assim, viu? A Bíblia diz que o povo ficou atônito. O povo ficou admirado, assustado. Mas todavia, este homem não era aquele que estava ali na porta mendigando? Pedindo esmola? E aquilo foi algo tremendo que aconteceu. Mas as pernas dele foi tratada por Deus para que ele entrasse no caminho. Se algo na tua vida espiritual tiver deixando você desestabilizado, sem estabilidade, quase caindo, talvez você está sem força para caminhar, o Senhor nesta manhã, Ele traz um renovo sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu quero profetizar que as suas forças serão renovadas em Deus. Você vai ter força nessas pernas para caminhar. Você vai entrar como aquele homem que era coxo. Você vai entrar no propósito do Senhor, adorando a Ele, exaltando a Ele, e vai ver Deus te honrando. Eu imagino que muita gente dentro daquele templo um dia comentou daquele homem, falando, olha, que coisa daquele coxo ali pedindo esmola. Mas quando olharam ele dentro da casa do Senhor, adorando e glorificando a Deus, foi um outro comentário. Irmão, vai ter gente que vai comentar do que Deus vai fazer na tua vida. Levante a mão e receba. Deus vai fazer algo tremendo na tua casa, na tua vida, na tua família, porque você foi escolhido por coluna do Senhor. E vão comentar de você. Vão comentar de você. Mas o comentário que vão falar é assim, você viu o pastor Wellington? Até onde aquele camarada era assim. E olha o que Deus está fazendo na vida dele, na vida da esposa dele, dos filhos dele. Está todo mundo abençoado. Deus está honrando. Eu estou usando o exemplo do pastor Wellington aqui, que todo mundo conhece. Deus está honrando, exaltando, a empresa dele está crescendo, a coisa está acontecendo. O que é isso, irmão? É Deus, é Deus, é Deus. E a Bíblia fala também do livro de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. 1 Timóteo, depois você lê na tua casa esse texto, 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, que a verdade, ela é comparada como uma coluna e alicerce.
Uma vida de verdade, ela é comparada como uma coluna e alicerce. A pergunta que o Senhor nos faz essa manhã é: vamos viver uma vida de verdade mesmo? Até quando a gente fica mentindo para nós mesmos? Vamos viver um evangelho de verdade ou superficial? Quanta gente vive um evangelho superficial? Vem na igreja, adora a Deus, glorifica, dá até um charamanaia, né? Não é verdade? Fazia tempo que você não via isso, né? Dá até um charamanaia aí depois vai para o trabalho, ouve música secular, não tem comprometimento com Deus, vive uma vida regrada na bebida, na prostituição, e depois chega no culto e fala: ah, Senhor, por que eu estou vivendo isso? A nossa vida, ela é feita de escolhas e decisões. A Bíblia diz, no 1 Coríntios, que nós lemos o texto, que o nosso corpo, a nossa vida é do Senhor. Amém? O teu corpo é a tua vida de Deus. Como é que você decidiu viver a tua vida perante o Senhor? Você precisa viver na verdade do Evangelho. A gente não pode viver uma vida mascarada, né? Embora a gente está vivendo uma época de máscara, eu lembro uma vez que eu cumprimentei, foi na virada do ano, né? No culto da virada, eu comentei com a minha esposa, eu falei, quando os irmãos estavam lá sem máscara, comendo, eu olhei para a cara dos irmãos e falei assim: nossa, mas de onde que eu conheço essa pessoa? Porque a gente, aí colocou a máscara e falou: ah, é o irmão da igreja. Porque a gente está reconhecendo mais com a máscara do que sim, né? Quase não lembra mais a fisionomia da pessoa. Mas se a gente analisar, tem tanta gente vivendo com a máscara no Evangelho, faz tudo que não deve, e quando vem para a casa de Deus mostra que é, né? Irmãos, a Bíblia diz: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E tudo quanto pedis em meu nome ao Pai vos conceda. Deus está falando assim: você não me escolheu, fui eu que escolhi você. E eu te nomeei. Sabe o que é te nomear, irmãos? Vamos pegar o exemplo de Jacó. Jacó, quando a gente analisa, quando o anjo foi e abençoou Jacó, dizendo: você não passará mais a se chamar Jacó, mas se tornará agora a chamar Israel. Deus falou assim para ele: o teu passado, ele ficou para trás. A partir de hoje você vai viver uma vida como Israel. Quando o Senhor nos escolheu, Ele fez com que o nosso passado ficasse para trás, nos deu um novo nome que está lá no céu, esperando por nós no arrebatamento. E Ele falou: a partir de agora você vai viver uma vida diferente. Então não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Você é nomeado pelo Senhor como autoridade de Deus sobre essa terra, como coluna do Senhor sobre esta terra. E quando o Senhor te nomeia, o que Ele faz? Ele fala assim: ó, tudo que você pedir em meu nome ao Pai, eu vou te conceder. O Senhor ainda deu uma promessa, falou assim: você vai pedir, eu vou te dar. Mas você precisa viver uma vida de verdade no Evangelho de Deus. Amém, meus irmãos? Está ficando pesado, né? Eita glória. Esse é o mal dos profetas. A gente fala mal, mas em termos, né? Falei: Jesus, glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 12, diz assim: que há uma promessa, que aquele que vencer, quem vai vencer aqui? Olha, teve uns 4, 5 irmãos, o pastor Sebastião quase pulou da cadeira, mas vou falar de novo. Quem vai vencer aqui? A Bíblia diz, a promessa, ó, Apocalipse 3,12. E aquele que vencer será chamado, ou será feito,
coluna do templo de Deus. Deus está falando assim, ó, eu te chamei, eu te escolhi, eu te separei, eu te nomeei, te capacitei, você é autoridade nessa terra, escolhida por mim. Eu vou te fazer coluna do templo, do meu templo, porque você vai vencer, você vai chegar lá no céu e você vai ser honrado pelo Senhor. O Senhor te escolheu para ser coluna do templo. Olha para o irmão do lado e diga assim para ele: irmão, Deus te escolheu para ser coluna do templo dele. Você pode glorificar a Deus por isso, irmãos? Se nós pegarmos o sentido, o significado da coluna, a coluna fala sobre estabilidade. Uma vida estável, nós falamos sobre as pernas, né? A coluna também fala sobre comunhão com Deus. E é interessante que toda coluna, quando o mestre de obra, pedreiro ou arquiteto vai preparar uma coluna, toda coluna ela é feita para sustentar um peso também. Sim ou não? Quem tem uma casa aí, sabe que a coluna da sua casa, ela serve para sustentar todo o peso que vem sobre ela. Se tem um telhado na coluna da casa, ele foi feito, mas ele está apoiado sobre a coluna. Se acontecer alguma coisa do telhado cair, porque a coluna não foi bem feita. Ou às vezes não tem nem coluna, tem só estrutura de tijolo, né? Então a coluna ela tem a função de segurar o peso. Não é mesmo? Quando um engenheiro estuda lá seus 5 anos de engenharia civil, para poder dimensionar o peso, a carga que uma coluna vai receber, é interessante que quando ele vai construir uma casa que ela tenha andares superiores, que a gente conhece como sobrado, né, ou prédios, esses andares, cada andar ele tem uma carga de peso. E a coluna que foi edificada, ela precisa suportar cada peso de cada andar, para que ao tempo não aconteça como nós já vimos alguns acidentes acontecerem, como aconteceu aquele em São Paulo, de um prédio que desabou, matou tantas pessoas, foi uma tragédia. Mas foi o quê? Foi um prédio mal edificado. Eu lembro uma vez que quando eu cheguei aqui em Jaú, a primeira casa que eu morei foi no distrito de Potunduva. E lá tem uma casa que o cara construiu 3 andares em cima da casa dele. E a Defesa Civil embargou aquilo lá, porque tinha risco de desabar e matar. Porque foi 3 prédios construídos e não tinha uma dimensão, uma estrutura para suportar todo aquele peso. Aí você pergunta assim: pastor Daniel, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque o peso que o Senhor estabeleceu sobre a tua vida é o que a tua coluna, você, vai suportar. A Bíblia diz que nenhuma provação ela é maior daquilo que nós possamos suportar. Se você está vivendo um momento de adversidade, é porque o Senhor te preparou para passar por cima disso. Você vai atravessar deserto, vai saltar muralhas, e o Senhor vai te dar a vitória. Você precisa entender que esta prova na tua vida, ela é momentânea, ela vai passar. Mas o Senhor te fortaleceu como uma coluna firme e resistente para suportar esta adversidade na tua vida. Você precisa entender que Deus está cuidando de você e Ele te dá força, te dá necessidade precisa para você suportar todo e qualquer peso. Só que o telhado da casa não pode faltar. Imagina numa chuva dessa, se você tem uma casa sem telhado, o que ia acontecer? Ia trazer prejuízos, sim ou não? Então você como coluna tem que suportar o telhado da tua casa. Acho que você não entendeu, mas eu vou falar de novo. Você que é coluna, você precisa suportar o telhado da tua casa. Pastor, minha casa está difícil lá, só Deus sabe que eu passo ali dentro. Mas o Senhor te levantou com coluna para suportar aquele peso e Ele vai te honrar. Eu vou repetir de novo: Deus te honrará. Deus te honrará. Pastor, eu estou no meu trabalho, está uma prova, está difícil, as coisas não estão dando certo como imaginava. Como é que vai ficar essa situação? Você é coluna naquele lugar, você vai suportar aquele peso, porque lá Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar.
Amém, meus irmãos? Olha para o irmão do lado e diga assim para ele: fica tranquilo, irmão, está acabando. Pode ficar tranquilo que eu não vou atrapalhar aquele frangão lá que você está esperando na sala. Você não vai chegar lá e encontrar um torrãozinho não, viu? Fica tranquilo que a vitória é maior. Aleluia. Deve ter umas maioneses já bem geladas lá, hein? Estou sentindo que Deus bradou uma noite anterior. Tem uns irmãos que já deixou o frango no forno, a maionese. Deus está falando aqui. Ninguém faz pé de frango no domingo, é engraçado, né? Mas gostou, né, pastor? Falei que nós é parceiro nessa jogada aí, né? Vai passar o tempo, pastor. O povo vai olhar assim, o pastor Sebastião com 80 anos. Se Jesus não via até lá, né? Vai estar com aquele rostinho assim, ó, lisinho, parecendo uma seda. Aí eu vou falar, pastor Sebastião, qual é o milagre? Ele vai falar assim: é o pé manifestado que eu comi, ó. Ei, pastor, essa vitória, hein? Vocês gostaram do pezinho manifestado aquela vez, né? Eu lembro o dia que... Quem que mandou para mim? A Marcele mandou para mim e depois em seguida o Ricardo mandou para mim uns pezinhos bonitinhos assim, encaixadinhos no prato com uma fatia, acho que é uma fatia de tomate, né? Os pezinhos assim, eu falei: olha, pai, que benção, o povo tem até criatividade com o pé da galinha, né? Mas não tá barato esse trem não, viu, irmão? Se for comprar, você vai ver que é caro. Poxa vida, e domingo, em vez de falar de uma picanha, tá falando de pé de galinha, é brincadeira, né? Tem uns irmãos que vai falar assim: tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado. Meus irmãos, voltando ao texto de 1 Reis, a Bíblia fala sobre essas colunas, que nos faz entender sobre o valor de Deus para com a nossa vida. A coluna Jaquim, ela tem o significado de Ele, Deus, estabelecerá. Para você que anota aí, anote. Jaquim significa Ele estabelecerá. Quando nós falamos em estabelecer, significa fazer estável, firmado, determinado e permanente. Quando o Senhor, nesta manhã, nos traz o ensinamento de que nós somos colunas do templo do Senhor, isso significa que o Senhor, Ele já determinou na tua vida, Ele já te fez firme, você vai estar permanente, vai se tornar estável, porque Ele já estabeleceu uma promessa sobre a tua vida, já estabeleceu uma promessa sobre a tua casa, você é escolhido dEle, você é separado do Senhor, o Senhor vai te conduzir a caminhos de vitória, você vai ver a mão de Deus diante deste deserto que você talvez tenha passado, está passando, porque Ele te faz e estabelece sobre a tua vida grandes coisas. Eu quero declarar de novo: Deus está estabelecendo sobre a tua vida grandes coisas. O que o ouvido não ouviu e nem chegou ao coração, mente, é o que Deus tem preparado para a tua vida. Eu vou repetir de novo para você entender. O que você ainda não ouviu, o que ainda não chegou na sua mente, na sua consciência, é o que Deus tem preparado para a tua vida. Talvez você diz assim: papai do céu, acho que o Senhor tem algo comigo. Deus está falando: não, filho, é mais. Porque o que eu estabeleci para a tua vida, o que eu preparei para você é maior. Ah, mas eu imagino que Deus vai fazer isso. Deus fala assim: não, vou fazer muito mais na tua vida, porque eu sou Deus, eu te escolhi e estabeleci algo tremendo e grande. Quem crê, levante a mão e adore a Ele. Diga: Senhor, eu creio nessa palavra. Diga: Deus, eu creio nessa palavra. O Senhor está estabelecendo algo grande e poderoso sobre a tua vida, tua família, tua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não importa a luta que você estiver passando, não importa a afronta que você estiver vivenciando, não importa quanto o inimigo tenha se levantado contra a tua vida, contra a tua casa e a tua família, Deus estabeleceu um projeto na tua vida. Deus te prometeu algo grande e extraordinário, e o diabo não tem poder de parar.
Xarabacandarabassura mandarabacandaraia. O diabo não tem poder de parar, ele não tem poder de parar. Você precisa tomar posse dessa palavra. Toda vez que Deus declarar algo do altar para a tua vida, receba dizendo: amém, Pai, eu recebo, eu tomo posse. O Senhor está te conduzindo ao caminho diferente a partir de hoje. Você vai viver algo sobrenatural. Te prepara, porque essa semana vai ter coisa grande de Deus chegando para a tua vida. Eu profetizo no nome do Senhor. Olha para o irmão do lado e diga assim para ele: ninguém vai parar o que Deus vai fazer contigo. Fala para ele. E a Bíblia, o louvor poderia vir comigo? Os irmãos? Vamos lá? Vamos adorar a Deus? Aleluia. E a Bíblia fala em Boaz. Boaz significa: nele está a força. Boaz significa: nele está a força. A Bíblia fala, quando a gente fala sobre a força, a gente entende sobre a capacitação de Deus. Deus, ele te capacita para poder viver algo grande e poderoso. Quando Deus escolheu Gideão para libertar o povo, Deus não escolheu Gideão e 300, Deus escolheu Gideão. Quando Deus chegou e falou para Gideão através do anjo: o Senhor te escolheu para libertar esse povo, qual foi a resposta de Gideão? Gideão falou: eu, pai? Mas eu sou menor na casa do meu pai. Gideão está querendo dizer: não tem outro melhor que eu, não? Né? Quando Deus falou assim: eu vou separar o Élito para ser pastor, o Élito, em toda a sua humildade, isso eu não preciso falar porque a gente vê, você falou assim: mas eu, pai? Quando escolheu Jaciara, falou: mas eu? Não é verdade? Quando Deus separou nós que estamos aqui para fazer a obra dele, né, pastor Jean? Aí você fala assim: mas eu? Quem sou eu? Deus usar o pastor Sebastião Porá, uma pessoa ser curada, você fala: mas eu? Eu sou tão pequeno, não é mesmo, pastor? A gente se sente tão pequeno, tão falho. E o Senhor fala: mas eu te escolhi. E aí Deus olha para Gideão, Gideão estava com medo, irmão, Gideão não estava preparado. Deus olha para Gideão e fala assim: vai nessa tua força que o Senhor é contigo. Mas que força? Não é mesmo, pastor? Mas que força que é essa? E o Senhor fala assim: vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Aí você fala: pai, mas eu estou sem força. Deus fala assim: não, mas eu sou tua força, vai que eu sou contigo. Porque Deus te capacita. Deus te escolheu para ser coluna. Deus te escolheu para ser coluna. O Senhor já estabeleceu, Jaquim, sobre a tua vida uma promessa. Boaz, o Senhor te escolhe e nele há força. A força de Deus está contigo. Você está entendendo o que Deus está falando? Se você crê nessa palavra, se coloque de pé comigo. Vamos adorar o Senhor.